E aí, galerinha do Calculando, aqui é o Felipe, trazendo mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula eu vou abordar os temas continuidade e teorema do confronto, a parte 3 de limites. Vamos começar. Então, uma função é contínua em um número A, ou seja, em um ponto, se satisfaz as três condições a seguir. f de A está definida, ou seja, A está no domínio da função, o limite de x tendendo a da nossa função existe, e esse limite tem que ser igual à função no ponto A, beleza? Vamos ver graficamente como funciona. Vamos olhar nossos limites aqui, nossos limites laterais, pela esquerda e pela direita, tendem a f de a, ou seja, essa função é contínua, porque o limite existe e é igual à função no ponto. Para uma função ser descontínua, ela tem que desobedecer uma das nossas três condições, ou seja, f de a não está definida, ou seja, a não está no domínio da função, ou o limite da f de x com x tendendo a não existe, ou esses dois aqui, f de a vai estar definido, o limite vai existir, só que eles vão ser diferentes. Então vamos mostrar aqui no gráfico. Por exemplo, aqui no ponto 1, por que essa função aqui é descontínua nesse ponto? Porque 1 não está no domínio, ou seja, f de 1 não está definido. Então aqui a função é descontínua. Em x igual a 3, 3 pertence ao domínio, então a gente tem uma f de 3, porém a gente olha aqui, tem um salto, né? Ou seja, o limite da direita para a esquerda tende a esse ponto e o da esquerda para a direita tende a esse ponto. Logo, eles são diferentes, então o limite não existe. Logo, nesse ponto, a função não é contínua. Agora, em x igual a 5, o ponto 5 está no domínio, então a gente tem f de 5 definido. Os limites laterais existem, tendem a esse mesmo ponto, ó. Porém, é diferente da nossa função no ponto 5. Então, o limite de x tendendo a 5 é diferente de f de 5. Logo, essa função é descontínua também nesse ponto, tá? Bem, então agora a gente vai fazer um exemplo, tá, de continuidade. Seja f de x uma função por partes, menos x menos 1 se x menor ou igual a menos 1, x ao quadrado se x maior que menos 1 e menor ou igual a 1, e 2 se x for maior que 1. Então a gente tem que verificar se f é contínua nos pontos a igual a 1 e a igual a menos 1. O primeiro passo é ver se esses pontos estão no domínio da nossa função, ou seja, a f de 1 e f de menos 1 está definida. Então vamos verificar para a igual a 1 e a igual a menos 1. Para a igual a 1, a gente tem que só substituir 1 numa função. Qual função que a gente vai usar? A do meio. Por que a do meio? Porque aqui, ó, x menor ou igual a 1. Então, 1 está incluído aqui nos valores de x. Então, faz parte do domínio. Então, f de 1 dá 0. F de menos 1. Qual função que a gente vai usar? A de cima. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu escolhi a de baixo. Então, f de menos 1 vai dar menos 1. Menos 1, aqui, menos com menos dá mais 1 menos 1 dá 0. Ou seja, 1 e menos 1 pertence ao domínio e a gente tem uma imagem definida para esses pontos. O segundo passo, a gente vai verificar se o limite existe. Então, vamos começar para a igual a 1. Como que a gente verifica se o limite existe? Nesse caso aqui é uma função por partes, então a gente vai ter que olhar o limite da direita e o limite da esquerda. Então, o limite de x tendendo a 1 pela direita. Qual função que a gente vai usar? Essa daqui, porque são valores maiores que 1, ou seja, x tendendo a 1 pela direita, como já falado nas aulas passadas, são x tendendo a 1 por valores maiores que 1. Então, a gente usa a função constante 2, limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de x tendendo a 1 pela direita é igual a 2. Agora, o limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Qual função que a gente vai usar? Essa daqui, a do meio. Por quê? Porque x tendendo a 1 pela esquerda são valores menores que 1, certo? E aqui é o que a gente tem, certo? X menor ou igual a 1. Então, aqui são valores menores que 1, é só substituir 1 aqui nessa função polinomial, não tem problema no domínio, é só a gente substituir o nosso ponto. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 1, isso dá 0. Então, quando x tende a 1 pela direita dá 2, quando x tende a 1 pela esquerda dá 0, logo esses limites são diferentes, então o limite de x tendendo a 1 da nossa função não existe. Ou seja, essa função não é contínua quando x é igual a 1. Para a igual a menos 1. Então, o limite de x tendendo a menos 1 pela direita
a gente vai usar qual função? A do meio, porque ó, valores de x maiores que menos 1. Pela direita significa valores maiores que menos 1. Então, vamos utilizar a função do meio. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1, que dá menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 1 dá 0. X tendendo a menos 1 pela esquerda, qual a função que a gente vai usar? A função de cima, né? Valores menores que menos 1. Então, vai ficar menos 1, que dá 1, menos 1 dá 0. Portanto, o limite de x tendendo a menos 1 existe e é igual a 0, tá? Então, aqui a gente pode concluir que no ponto a igual a menos 1, essa função é contínua. Por quê? O limite existe quando x tende a menos 1 da função e é igual a 0. E a nossa função no ponto menos 1 também é igual a 0. Portanto, o limite de x tendendo a menos 1 da f de x é igual a f de menos 1. Logo, podemos concluir que nossa função é contínua nesse ponto. Graficamente, a gente pode olhar aqui, ó, em menos 1, ela é contínua. O limite lateral da esquerda para a direita tende a 0, da direita para a esquerda tende a 0, e a função em menos 1, a imagem é 0. Tá? E em 1, a gente tem esse salto. Ou seja, os limites laterais são diferentes. Ó. Aqui o limite lateral da direita para a esquerda dá 2 e da esquerda para a direita dá 0. Então o limite aqui é diferente, o limite não existe, então concluímos que nossa função não é contínua nesse ponto. Bem, vamos fazer mais um exemplo agora, o exemplo 18. O gráfico da função a seguir é descontínuo em quais pontos? Bem, o gráfico aqui, o domínio dele vai de menos 3 a 3. A gente vai analisar todos os pontos, tá? Não só os pontos de descontinuidade. Em menos 3, essa função é contínua pela direita, ou seja, o limite lateral dela pela direita é igual à imagem dela no ponto menos 3. Então, a gente tem uma continuidade diferente, é uma continuidade pela direita, é uma continuidade lateral. Em menos 2, essa função não é contínua. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que analisar é se o ponto está no domínio, ou seja, se a imagem do ponto está definida, né? Então, aqui em menos 2, o ponto não está no domínio, tá? Menos 2 não pertence ao domínio da nossa função. Logo, a imagem deste ponto não está definida, ou seja, a função é descontínua em menos 2. Em menos 1, temos uma assíntota vertical, ou seja, em menos 1, o ponto menos 1 não está definido no domínio da nossa função, ou seja, não temos uma imagem definida. A imagem aqui ela decresce infinitamente, né? Ela vai para menos infinito, não é um valor real. Partindo desse suposto, que não é um valor real, os limites laterais também não existem, porque esse limite, quando x tende a menos 1, a imagem vai para menos infinito. E menos infinito não é um valor real, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, o limite também não existe. Esses são os dois motivos para a descontinuidade no ponto menos 1. No ponto x igual a 0, a nossa função está definida no ponto, ou seja, a imagem da nossa função está definida, ou seja, o ponto x igual a 0 pertence ao domínio. E os limites laterais agora, da esquerda para a direita dá essa imagem aqui e da direita para a esquerda dá essa imagem aqui embaixo. Então a gente tem um salto, os limites laterais são diferentes, logo o limite não existe, então é descontínua neste ponto. Para x igual a 1, x igual a 1 está no domínio aqui, ó, bolinha fechada. Então a imagem do ponto x igual a 1, a nossa f de 1, está definida. Então aqui já satisfazemos a primeira condição para ser contínua. A segunda, ver se os limites laterais são iguais, ou seja, o limite existe. Os limites laterais são diferentes, né? A gente tem um outro salto aqui. Como os limites laterais são diferentes, aqui o limite não existe. Portanto, a nossa função é descontínua em x igual a 1. Em x igual a 2, a nossa função é contínua, né? Aqui a gente tem o ponto 2, ele está definido. O ponto 2 pertence ao domínio e a sua imagem está definida, tá? E os limites laterais tendem à mesma imagem. Então, aqui ela é contínua. E em x igual a 3 é a continuidade lateral também, só que agora da esquerda para a direita. O ponto x igual a 3 pertence ao domínio, ou seja, a f de 3, a imagem do ponto 3 está definida. E aqui o nosso limite da esquerda para a direita é igual à nossa imagem nesse ponto. Então, é uma continuidade da esquerda para a direita. Bem, agora vamos falar do teorema do confronto. Então, se o limite de x tendendo a da g de x for igual ao limite de x tendendo a da h de x, e isso for igual a b, um valor real, e se f é tal que
f de x maior que g de x menor que h de x, ou seja, f de x está entre a g de x e h de x, para todo x pertencente ao intervalo I, A, onde I é intervalo aberto que contém A. Então, o limite de x tendendo a da f de x é igual a b. Ou seja, se a gente fizer o limite de x tendendo a da g de x e fizer o limite de x tendendo a da h de x, e eles forem iguais, e a gente tiver a f de x entre elas, o limite de x tendendo a da f de x também vai ser b, que vai ser igual ao limite da h e o limite da g. Vamos ver aqui graficamente. A gente tem uma h de x que é sempre maior que a f de x, uma g de x que é sempre menor que a f de x, e quando a gente faz os limites dessas duas tendendo a gente resulta aqui em L, certo? Então, quando a nossa f de x tendendo a gente também vai ter o resultado do limite de x tendendo a da f de x, dando L. Bem, agora a gente vai resolver esse exemplo aqui. Calcule o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero, né? Então, se a gente substituir zero, vai ficar 0 vezes seno de 1 sobre 0, que é seno de infinito, que isso não existe. Então, é 0 vezes uma coisa que não existe. Então, não dá para operar assim. O que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar aqui que a função seno, a imagem dela, ela é limitada entre menos 1 e 1. Beleza. Isso daqui é fácil de lembrar. Porém, a gente não tem seno de 1 sobre x só. A gente tem x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Então, a gente vai multiplicar a nossa inequação inteira por x ao quadrado. Então, vai ficar seno de 1 sobre x vezes x ao quadrado maior ou igual a menos 1 vezes x ao quadrado menor ou igual a 1 vezes x ao quadrado. Então, isso vai resultar em seno de 1 sobre x vezes x ao quadrado maior ou igual a menos x ao quadrado menor ou igual a x ao quadrado. Ou seja, essa função está limitada entre outras duas, certo? Então, aqui a gente pode aplicar o teorema do confronto. O que a gente vai fazer? Aplicar o limite de x tendendo a zero na nossa inequação completa. E aí é só resolver os limites aqui da lateral. E se eles forem iguais, a gente pode concluir que esse limite aqui vai ser o mesmo valor que os limites que a gente está resultando aqui dos dois lados da inequação, beleza? Então, vamos lá. Limite de menos x ao quadrado com x tendendo a zero dá zero. O limite de x ao quadrado com x tendendo a zero dá zero. Está escrito isso aqui embaixo. Ó. Então, pelo teorema do confronto, a gente pode concluir que o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x com x tendendo a zero é igual a zero. Tá? Foi uma aplicação de teorema do confronto. Agora eu vou mostrar para vocês graficamente. Vamos dar uma olhada graficamente. Essa é a nossa função seno de 1 sobre x vezes x ao quadrado. E olha, quando o x está indo para zero, a nossa função também está indo para zero. A imagem da nossa função está indo para zero. Aqui a gente prova que a gente utilizou o teorema do confronto de forma correta. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Curte, compartilha, se inscreve no canal, divulga para a galera que vai ajudar bastante vocês a passarem em cálculo 1. Até a próxima!